Queridos, boa noite, muita paz para todos nós. É uma alegria estarmos aqui para falar de um tema tão importante que nós precisamos tanto compreender, vivenciar, entender e ter consciência disso em nossas vidas. Existe sim vida após a morte, após o túmulo, né? E ontem foi comemorado o Dia de Finados. A gente sabe que é uma tradição que há milênios foi colocado no calendário da Igreja Católica. A doutrina espírita, ela, na verdade, não tem esse ritual, não temos essa data, esse aniversário, mas temos um respeito enorme, né, pelos desencarnados, por aqueles que deixaram o corpo físico e foram viver em outra dimensão. Eu quero só parabenizar o grupo de Encantos, que eu ia começar dizendo isso, achei lindo, acho que ganhamos muito com essas apresentações todo quarto domingo. Vocês anotam aí na agenda de vocês. Eu quero cumprimentar todos os internautas que estão aqui acompanhando no nosso Instagram, no nosso YouTube, agradecer a presença de todos e agradecer, com certeza, a presença de todos que estão aqui no nosso auditório, né? Nesse auditório querido da nossa casa de amor. Nós vamos, ontem então, pensamos no dia de finados e nós vamos ver essa manifestação no mundo inteiro, em várias agremiações religiosas e culturas. Mas Kardec, quando ele traz a codificação para nós, que são 5 livros que compõem o Pentateuco kardeciano, ele vai nos trazer, trazer o 4º livro, O Céu e o Inferno, que é um livro onde nós vamos ter muitos aprendizados, onde nós vamos compreender essa vida que não cessa, onde nós vamos ter o depoimento dos próprios espíritos, nos trazendo essas informações de que o corpo físico tomba e o espírito liberta-se, que nós não somos um amontoado de músculo, de ossos, de nervos, que nós somos muito mais do que isso, que nós somos um corpo que tem espírito. E ele inicia o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, com esses questionamentos que eu trago aqui na tela para vocês. Kardec começa assim, perguntando: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo, e nós morrimos, o que não é menos certo, todos nós. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos nós mesmos ou não mais o seremos? Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Essas perguntas, esses questionamentos são muito fortes para todos nós. E a doutrina dos espíritos, Kardec, na codificação, vai nos trazendo essa informação, vai nos mostrando que nós vamos desencarnar, sim, mas nós não morremos, continuamos vivos em espírito, continuamos a nossa jornada, teremos muitas possibilidades, muitos lugares, e nós vamos respondendo aqui no decorrer da palestra o que acontece conosco após a desencarnação. E depois de todos esses questionamentos e de todos esses ensinamentos que Kardec nos traz, nós ainda, se fizéssemos uma enquete, perguntasse assim: quem quer ir hoje? Quem quer partir daqui a pouco? Aí a gente fica: não, eu ainda tenho alguns projetos, eu ainda tenho um negócio. Quando a doença bate na nossa porta, a gente corre para todos os lados para nos curarmos, para sararmos. Por que será? Essas perguntas de Kardec, elas são muito importantes no início
do livro Céu e Inferno, porque elas vêm mostrar e vêm fazer com que entendamos como nós somos ainda apegados ao nosso corpo espiritual, como ainda somos apegados à matéria, como nós queremos continuar aqui, com raras exceções, se tivermos em perfeito equilíbrio, muitas vezes talvez tenhamos essa dificuldade, porém nós queremos continuar aqui respondendo essas perguntas, compreendendo esses ensinamentos para que tenhamos mais segurança. E Kardec, então, para continuar nos orientando, ele pergunta na questão 23 do Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, o que é o espírito? E os imortais respondem: o princípio inteligente do universo. Essa resposta ela é muito interessante, porque Kardec, os espíritos superiores generalizam. O espírito é o princípio inteligente do universo, mas ele continua querendo compreender mais, ele continua querendo saber mais sobre nós mesmos, e ele pergunta na 76, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos superiores respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aqui os espíritos já estão falando de nós, do espírito com E maiúsculo, aquele que se individualizou, aquele princípio inteligente que caminhou, que laborou, que passou pelos 3 reinos até individualizar-se e tornar-se um espírito imortal, inteligente, com inteligência. Então ele está falando de nós aqui na questão 76. Somos nós, esses seres inteligentes do universo que povoam este universo, esta casa do Pai. Kardec quer continuar então entendendo como é que nós caminhamos, para onde vamos e o que efetivamente somos nós. E ele pergunta na questão 68, qual a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos, nos mostrando que nós não vamos ficar no corpo físico de eterno, né? Esse corpo físico um dia não dará mais conta de continuar a sua jornada e ele então esgota-se, não tem mais condições os órgãos e nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, mesmo que não queiramos. É a certeza absoluta que nós temos. E algumas pesquisas vão nos mostrar, de pesquisadores do comportamento, que a dificuldade não é morrer, quando vão fazer algumas pesquisas, alguns estudos, regressões a vidas passadas. O depoimento dos seres é que a sua maior dor, a sua maior dificuldade é nascer, é voltar ao corpo físico, é precisar novamente vestir esse corpo para continuar a sua caminhada. E ele pergunta na questão 149, em que se torna a alma no instante da morte? E os imortais respondem: volta a ser espírito individualizado, com a sua inteligência. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente um século, é um momento no tempo de Deus, é um tempo muito pequeno, que para nós parece infinito, muito grande. Não, é realmente um tempo pequeno que momentaneamente nós deixamos, né, o mundo espiritual e viemos para cá a pedido nosso, a grande maioria das vezes, para continuar o nosso processo evolutivo.
E Allan Kardec, então, no livro Céu e Inferno, o mesmo livro, na primeira parte, no capítulo 2, ele vai afirmar que o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado de observação. Não é uma observação somente das religiões. Hoje, cientistas, pesquisadores se ocupam em estudar esse momento, em entender esse momento quando acontece o esgotamento do corpo físico. E ele continua: ergue-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que os descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida além-túmulo. Quando nós vamos compreender isso, nós vamos encontrar, na segunda parte do livro Céu e Inferno, depoimento de espíritos de todas as classes, de todas as ordens, que vêm nos explicar, através da mediunidade de muitos seres, o que acontece com eles. E Kardec descreve esses depoimentos na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde vai trazer depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, espíritos suicidas, criminosos, espíritos que vieram para a Terra e viveram na ociosidade. E esses espíritos, então, é que vêm nos descrever, que vêm nos trazer essas experiências. Nós também vamos ouvir com muita frequência a experiência de quase morte, esses estudos que são trazidos por estudiosos, por cientistas que fazem essa pesquisa e que vêm nos mostrar esses depoimentos de pessoas que em vários momentos da sua existência, de doenças graves, de sofrimento, eles adentraram o mundo espiritual, viram e eles descrevem essas imagens, essas formas. Nós temos vários livros descrevendo essa experiência de quase morte e descrevem naturalmente o que aconteceu com eles enquanto, por exemplo, faziam uma cirurgia no centro cirúrgico, onde eles foram, o que efetivamente eles viram, o que sentiram, que eles encontraram. Na verdade, não são religiões que trazem esses relatos, são pesquisas, são estudos, pesquisadores que vêm nos trazer para nos trazer essa experiência. Nós temos um filme maravilhoso que de vez em quando passa aí pela Globo e em várias outras emissoras, que é O Céu é de Verdade. Não sei se vocês já leram, já viram, e que tem livro, né, escrito por este autor, que traz essa experiência de uma criança que experimenta essa experiência de quase morte, e ele fala que encontrou Jesus, e tem algo muito interessante. Uma menina que no final desse filme, eles vão trazer a imagem que ela desenha, que ela pinta de Jesus, que ela encontrou também numa experiência de quase morte. Eu até usei na última palestra, porque eu achei linda, e agora eu vou usar só essa, porque eu acho que efetivamente é o que retrata o próprio Cristo. E aí nós podemos nos perguntar: morri, qual o caminho a seguir? O que acontece nessa hora? Nós vamos ver vários autores de obras complementares da doutrina espírita nos trazer essa experiência. Kardec então nos lembra que após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se após a desencarnação para a região espiritual que está em concordância com seu modo de viver, e complementa no Evangelho segundo o Espiritismo.
o terceiro livro da codificação kardeciana. Enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente. E aqui nós vamos encontrar esses relatos. Alguns espíritos que se mantêm na sua casa, na sua residência, apegados aos seus familiares, às suas coisas, aos seus bens materiais, muitas vezes muito apegados a essas coisas materiais e não conseguem, a gente vai olhar um pouco lá na frente, compreender que já partiram, que não são mais, que não têm mais o corpo físico, carnal, que habitaram por um certo tempo. Então, imaginam-se vivos e continuam a sua labuta. Quem não assistiu Ghost, que passava todo dia de tarde na sessão nossa, né? Que a gente ligava, já era. Aquilo, Raul Teixeira, ele traz uma observação que eu acho muito valorosa, que ele vai dizer que o mundo inteiro quase assistiu Ghost. Lá tem coisas que não são efetivamente o olhar de quem escreveu, de quem dirigiu, de quem fez o filme, né? A gente vai notar algumas cenas que não são efetivamente cabíveis, mas o olhar, a certeza, a visão da imortalidade fica muito clara, né? E nos mostrando que os espíritos realmente, eles vão aonde eles se afinizam, eles estão onde eles habitam, onde eles habitavam muitas vezes, e eles vão buscar o que eles acreditam. Então nós vamos ver alguns depoimentos, eu trouxe aqui daqui a pouco, de espíritos profundamente felizes que desencarnam, compreendem esse momento, acompanham o seu velório e daqui a pouco alçam voo com outros espíritos para hospitais, colônias onde merece estar. A gente vai notar que são espíritos excessivamente apegados à vida física que continuam vivendo na crosta terrestre e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnado, continuando a viver em locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos darem-se conta que já não pertencem mais ao mundo material. Foi o que falamos. Espíritos culpados ou viciados após o desencarne são levados por uma força magnética automática ou por entidades do mal para uma das regiões umbralinas e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado se modifique a sua psicosfera pessoal. Outros são levados a colônias espirituais onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Aqui a gente vai notar o nível evolutivo de cada um. Aqui fica claro, cada um desses, né, que transitam com seu conhecimento, com o seu entendimento, e eles vão habitar, eles são chamados, eles são levados por uma força enorme para onde se afinizam, para aqueles que amam, para aqueles que de alguma forma lhe chamam pelo pensamento, pela oração ou pelo amor. Nós vamos aprender no livro dos Espíritos que os Espíritos eles atendem ao chamado daqueles que lhes amam e que a prece, o pensamento, a oração são fundamentais para esse reencontro e esse olhar. Por isso que nós vamos observar que no dia de finados, a maioria dos espíritos não estão lá. Aqueles que vão são chamados pelos seus amados que estão lá, acendendo a vela, fazendo a oração, mandando o pensamento de amor. Isso é tão importante que irmão X, Humberto de Campos, escreve... Chico Xavier psicografa um livro dele, que é Cartas e Crônicas. E na lição 35, ele traz um relato de um espírito que foi sepultado no dia de finados. E essa carta é um apelo gritante, incessante,
para que todos nós peçamos a Deus que não morramos no dia de finados. Não, não é morrer, é que não sejamos sepultados no dia de finados. E ele conta por quê. Ele diz que ele tinha noção daquele momento, ele era um espírito que entendeu a sua desencarnação, ele acompanha o seu sepultamento, ele olha os seus familiares dentro de um carro, indo nesse sepultamento, mas quando adentram o cemitério no dia de finados, ele se perde completamente desses familiares, ele consegue enxergá-los, mas ele não consegue chegar perto deles, dado a quantidade de espíritos indiferentes, encarnados e desencarnados, espíritos brincalhões, espíritos que vão ao cemitério porque cumprem uma conveniência, porque querem ir lá falar com as pessoas e porque gostam de ir no dia de finados lá. Então, para ele foi um sofrimento grande. E ele diz também por quê? Porque aqueles corações, a grande parte, não amavam, não tinham sentimento por aqueles entes que estavam sepultados. A carta termina dizendo: louvem e peçam a Deus para não ter essa mesma experiência. Então fica a dica aí, como é que a gente vai falar com o Senhor da vida, né? Para que no dia de finados a gente não esteja lá adentrando, e a gente sabe dos espíritos brincalhões, daqueles que brincam, né, com os espíritos que ainda não compreendem a espiritualidade, a sua espiritualidade. E André Luiz, então, ele vai nos informar sobre essas faixas vibratórias que são situadas nas 3 primeiras esferas espirituais. Ele nos diz serem elas formadas de inúmeras cidades espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem espíritos em condições evolutivas semelhantes. Nós vamos notar que vai ser sempre a questão da afinidade. Nós não conseguimos, enquanto espíritos ainda com dificuldades, adentrar regiões, por exemplo, felizes, superiores. A gente vai entender que as esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Os espíritos vão dizer que é uma cópia. Aqui é uma cópia imperfeita de lá, que a atmosfera espiritual das diversas esferas será tanto mais pura e eterizada, quanto mais afastada da crosta terrestre. Somos nós que mantemos esses espíritos agarrados no nosso orbe, pelos nossos sentimentos, pelas nossas condutas, pelas nossas vibrações, e que a região umbralina é habitada por espíritos que ainda necessitam reencarnarem no planeta Terra, comprometidos que estão com a vida neste orbe, que as regiões umbralinas, elas saem a partir do planeta Terra, desta casa do Pai, e que lá habitam esses espíritos em sofrimento. Eles vêm nos dizer também, alguns espíritos, que essas regiões estão sendo esvaziadas para que a regeneração do planeta aconteça. É uma região de expurgo, é uma região onde vamos trabalhar as nossas dificuldades. André Luiz, nos seus diversos livros, 16 livros psicografados por Chico Xavier, ele vai dizer que os espíritos trabalham naturalmente, então a gente não descansa, não toca harpa nas nuvens, a não ser que sejamos espíritos evoluídos. Podemos até ir lá fazer concerto, que nem aqui o grupo Encantos, cantar, mas na verdade nós trabalhamos. Ele vai dizer no livro Os Mensageiros, que nós já até estudamos aqui no projeto Saber Além, que nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os colaboradores interessados na descoberta da felicidade e de servir, comprometendo-nos mutuamente a calar
toda espécie de reclamação. Obviamente que aqui ele está falando de espíritos como elevação importante, e ele está falando de colônias mais eterizadas, colônias melhores, colônias onde os espíritos já têm um certo entendimento, porque aqui também nós vamos encontrar espíritos com suas dificuldades, suas dores e seus atrasos, mas eles vão habitar aonde tem afinidade. Eles continuam dizendo, os espíritos, que muitos voltam a estudar, porque também lá existem escolas e existem universidades e etc. Então, nós vamos para o mundo espiritual como somos, com as nossas conquistas intelectuais ou não, com as nossas conquistas morais ou não. Nós não vamos efetivamente ficar lá em berço esplêndido. Aqui eu trouxe um depoimento de um espírito que vai nos mostrar. Tudo isso que estamos trazendo é para mostrar que nós estamos vivos em qualquer dimensão e que nós podemos aproveitar todas essas dimensões, todas essas oportunidades para construir o nosso progresso espiritual, intelectual, moral, em todas as nuances. Sanson é um membro da Sociedade Espírita de Paris e em 1862 ele faleceu em abril. E ele deixa uma carta na sociedade que ele queria ser evocado no dia do seu velório. Ele tinha um trabalho muito importante lá. Então ele deixa essa carta e depois ele é evocado. Eu trouxe só um textinho e é a primeira mensagem de Espíritos Felizes do livro Céu e Inferno, que eu cito cada um a dar uma lida, porque realmente é muito bacana as colocações. E ele era estudioso da doutrina espírita. E aí tem a pergunta: quereis dizer o que no momento em que os vossos olhos se reabriram para a luz, no momento da desencarnação, vos emocionou entre tudo que vistes? Quereis descrever, se possível, o aspecto das coisas que então se apresentaram a vós no momento da vossa desencarnação? E ele responde: ele estava ainda sendo velado. Ele diz: quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como ofuscado, e não percebi bem as coisas, porque a lucidez não se restabelece instantaneamente. Ele era um espírito já de uma envergadura bacana, importante, mas ele passa pela perturbação do momento da morte. Ele desperta 8 horas depois. 8 horas. Alguns espíritos passam semanas, meses, anos, séculos para compreender que desencarnaram. A literatura espírita traz isso. Então ele fala dessa perturbação, mas Deus, que me deu uma profunda prova da sua bondade, permitiu que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem me cercaram sorridente. Ele conclui essa pergunta aqui, essa resposta, dizendo: mas eu não tenho palavras no nosso dicionário para descrever a grandeza do que eu vejo aqui. Ele falava daquilo que os seus olhos olhavam, daquilo que os seus olhos viam. Eu trouxe esse outro depoimento 3 dias após a morte de uma viúva que foi também evocada, e ela responde também. Eu trouxe esses espíritos felizes para a gente entender que a felicidade é possível do outro lado e que continuamos vivos em outras dimensões. Só não teremos o nosso corpinho. Ele ficará aqui, voltará para a natureza, formará outros corpos, mas o espírito é imortal. Ele vive em outras dimensões, muito melhor, grande parte, dependendo do seu nível, do que quando habitava o corpo físico. Vocês já leram, a viúva vai dizer:
que ela estava bem segura do que ela seria evocado. Ela fala que logo após a libertação estava pronta a atender, porque não passou por uma perturbação. A gente vai entender que isso é possível quando o espírito já é bem entendido, é bem evoluído, né? Ela diz assim: somente os que se atemorizam e são envolvidos pelas espessas trevas do medo é que se perturbam. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Eu sofri, mas o meu espírito foi mais forte que o sofrimento material do desprendimento. Olhamos mais uma vez um espírito feliz, dando o seu depoimento, que continua vivo do outro lado. O espírito que ainda não conseguiu essa envergadura, ele se apresenta nas reuniões mediúnicas, ele fala da sua desventura de ter se afastado das leis morais de Deus, dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, e falam do seu sofrimento. São níveis completamente evolutivos. A gente vai aprender na doutrina espírita que nenhum de nós está no mesmo nível evolutivo. E aqui Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai dizer: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porte do nada, ou prelúdio de castigos intermináveis. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, sim luz deslumbrantes que surgem dos túmulos. Leon Denis é um filósofo, estudioso da doutrina espírita, discípulo de Allan Kardec, lá na França, que já começa, que nos traz esse olhar nesse livro muito bacana. Depois da morte, era para ser estudado por todos nós, para termos esse olhar, para termos essa visão, para compreendermos que nós não somos daqui e que não ficaremos aqui. E Leon Denis, então, é aquela filosofia, meio poesia que nos encantam profundamente. Não existe a porta do nada. Sairemos daqui, entraremos no mundo espiritual, mas vai depender para todo esse entendimento de como nós estamos do ponto de vista evolutivo. E Joana de Ângeles, numa mensagem Morte, vai dizer o seguinte: todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Nós podemos estar hoje aqui, meus irmãos, juntos, falando, mas todo instante pode ser um adeus. Joana de Ângeles vem chamar a nossa atenção. Joana de Ângeles Espírito, mentora de Divaldo Pereira Franco. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade, para que não fiquemos presos aqui, para que não estejamos aqui a imaginar que somos daqui nós vamos sair, ou, mais grave ainda, de que sairemos daqui pela desencarnação e vamos para o nada. Porque o nada nos faz imaginar que não é preciso lutar. O nada nos faz imaginar que não é preciso buscar a possibilidade de ser feliz. Porque se o nada é o nada, para que lutar? Para que trabalhar? Para que galgar o amor, o bem, a felicidade? Se não terá nada após a saída daqui. É uma desesperança enorme. E Kardec vai dizer, quando ele vai falar do materialismo, que é isso que muitas vezes a pessoa chega às vias do suicídio, às vias de dar fim à sua vida, porque não acha que tem razão para continuar sofrendo, não vê razão para continuar na dor e dar cabo à sua existência, porque imagina que matando o seu corpo físico, mata a sua dor. E a gente vai saber que não, a gente vai saber que somos imortais e a nossa dor triplica ou mais quando nós atentamos contra a nossa vida. Porém, Deus é absoluto amor, misericórdia, nunca nos abandona. Mesmo quando nós cometemos delitos, o seu amor nos protege, o seu amor nos ampara. Por isso que ele manda Jesus Cristo para nos dar essas lições. Então, Leon Denis
no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, esqueci de botar o nome dele, mas é dele o livro, um livro fantástico, que nós também precisamos estudar para compreendermos melhor os problemas da nossa existência, a nossa dor, o nosso destino. Então ele traz e diz: toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até ali latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Então nós continuamos vivendo, sim, e isso é maravilhoso. Nós continuamos com quem nós amamos, sim, quando deixamos o corpo físico. Os nossos amados, inclusive a doutrina espírita fala, que estarão nos esperando, que estarão lá de braços abertos. E é muito comum nós que trabalhamos na área da saúde ouvirmos nas UTIs, nos locais onde tem pacientes com muita dificuldade, com sofrimentos atrozes, chegando o momento da desencarnação, e descrevendo: papai está aqui, mamãe está aqui, olha, titia está aqui, vieram me buscar para me acompanhar. E a gente vai ouvir, às vezes a ciência dizer que é a mente, que é o cérebro, mas os espíritos vêm reafirmar. Tem um livrinho muito bacana do Brian Weiss, que é um psiquiatra, que é Espelhos do Tempo, que vai trazer experiências importantes de dentro de uma UTI, que a cunhada e o irmão dele, médicos, ditam, mostrando essas experiências, onde os seres observam, olham os seres que os amam e que estão lá para buscá-los. E eu fico muito feliz, porque meu pai já está do outro lado da vida há 20 anos, e eu converso pra caramba com ele: papai, pelo amor de Deus, a hora que eu for partir, fica aí por perto, porque eu preciso disso. Eu até lembro ele, que ele vinha me deixar aqui quando eu comecei a estudar um tempo atrás aqui em São Luís, e a gente vinha numa lancha no Oceano Atlântico, né? E ela pulava, entrava dentro da água, saía de novo, com tudo que vocês pensarem dentro. E aí eu lembro ele: lembra daquela época? Vai ser assim, eu vou estar esperando essa companhia. Então é muito salutar, é muito bom sabermos que não vamos ficar à própria sorte e que nossos amados nos esperam, muitas vezes ansiosamente, para cuidar de nós. E no livro No Mundo Maior, uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, um livro lindo. Às vezes eu sou suspeita para falar do Mundo Maior. Para mim é um dos livros mais bacanas que Chico Xavier psicografou, de André Luiz, que vai dizer, André Luiz: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Porque nós muitas vezes imaginamos o contrário, mas nós vamos nos deparar conosco mesmo, cheios de vida, vida em abundância, vida espiritual, aquela vida que não foge das nossas mãos nem da mão de Deus, mas que nós vamos conseguir compreender isso aos poucos, ao longo do tempo. E aqui, para finalizar, nós trouxemos a fala do próprio Cristo. Muitas vezes nós vamos ouvir as pessoas, seres, dizer que morremos, acabou tudo, né? E nós vamos entender que não é verdade. Nós vamos precisar orando pelos nossos queridos, nós vamos precisar mandar carinho, mandar sentimento amoroso para todos eles, porque é isso que eles precisam. E o Cristo vai dizer, declarar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis nisto? João nos traz, no capítulo 11 do seu Evangelho, versículo 25 e 26, essa afirmativa que vem dizer que nós continuamos vivos, em outra dimensão, é claro, mas que nós temos essa possibilidade. O Cristo ressurge no terceiro dia em corpo perispiritual, para nos mostrar que a vida não cessa, para entendermos que vamos continuar
essa caminhada, para sabermos que nós precisamos trabalhar aqui pela nossa imortalidade, pelo nosso espírito imortal, que nós não podemos viver, depois de ouvir uma afirmativa dessa do Cristo e de todo o embasamento que a doutrina espírita traz, que nós estamos aqui por acaso, que vamos sair daqui e continua por acaso. Kardec vai até informar, através dos ensinamentos dos Espíritos, que nem o acaso existe, que nós, na verdade, transitamos com as possibilidades que nós temos de progredir. Então, nós estamos aqui para trabalhar intelectualmente, para ter o nosso trabalho, para manter a nossa família, para manter a nossa vida, mas nós não podemos pensar só nisso. Nós somos um espírito que tem corpo, o material vai ficar aqui. E tem um detalhe tão interessante que às vezes a gente nem pensa, meus irmãos, nem o corpo é nosso. Esse corpo não é nosso, ele vai ficar aqui. Nós vamos desencarnar e ele vai continuar aqui. Vai ficar nesse planeta e nós vamos viver, então, em espírito. Então, não tenhamos dúvida. Ontem, no dia de finados, que o cemitério fica lotado, os espíritos vão atender aos chamamentos, principalmente do amor. Por isso que é importante ir, mas ir respeitando, porque a carta vem dizer que às vezes a gente vai para lá sem nenhum sentimento, sem nenhum pensamento. Eu vou lá acender vela. Os espíritos às vezes se manifestam nas reuniões mediúnicas e dizem: pelo amor de Deus, ninguém se lembrou de mim, ninguém foi lá acender uma vela. Por quê? Porque eles acreditam nisso, são católicos e acreditam nessa possibilidade, nessa luz. Não tiveram uma oração. E tem uma informação muito interessante no livro Claramente Vivos, que são depoimentos de mães que se encontraram com Chico Xavier naquelas reuniões maravilhosas, com suas dores atrozes de ter visto seus entes queridos voltar ao mundo espiritual, às vezes de forma tão rápida, tão violenta, e uma mãe está lá esperando a carta do seu filho, e aí Chico, obviamente, com toda a espiritualidade trabalha com ele, pergunta: aqui nós temos a senhora fulana de tal, e ela levanta de carreira, porque ela queria essa resposta, e ele acalmava essas dores intensas das famílias, e ela dizia: eu estou aqui. Aí ele: levante-se, por gentileza, nós temos uma mensagem para você, é do seu filho, fulano de tal. Aí ela cai em choro, porque era o nome completo do filho dela. A carta dizia o seguinte, que é para nossa reflexão: mãezinha querida, eu vim aqui muito rapidamente lhe fazer um pedido. Eu gostaria, ela tinha ido a semana anterior no seu túmulo levar flores. Eu gostaria que a senhora comprasse um buquê de flores, as mais lindas que a senhora encontrar. E a senhora vem aqui, no cemitério. A senhora chegará em frente ao meu túmulo, como a senhora sempre fez, amorosamente, cheia de amor e com flores. A senhora vai olhar ao seu lado direito e a senhora vai olhar o seguinte nome na sepultura. E lá descreve na carta o nome. Mãezinha, esse é um amigo meu que está aqui, e ele tem sofrido tanto, mãe, porque a senhora vem, traz flores, a senhora ora, a senhora se ajoelha, e ele nunca recebeu umas flores, ele nunca recebeu a visita de um ente querido seu, dele. Então, mamãe faz isso para mim, eu te aguardo, eu aguardo isso. Obviamente que a mãe cai em tanto e só não correu lá para comprar a flor, porque eram aqueles momentos de madrugada, meia-noite. E aí ela vai, está lá descrito nesse livro, compra as flores mais lindas que ela encontrou para o filho e
vai para lá. Quando ela adentra a sepultura, que ela olha na sua direita, está lá na lápide o nome descrito na carta. Era um jovem que havia desencarnado e estava lá sepultado, e que não tinha efetivamente essa lembrança, essa visita, e nem o pensamento, porque a gente não precisa ir ao cemitério para mandar uma oração, para mandar um pensamento amoroso para os nossos entes queridos. Eles recebem, eles estão conectados com esse amor ou não, assim como eles estão conectados com as nossas energias mais negativas, ou energia de ódio, de rancor, de vingança, que eles vêm descrever, que muitas vezes é um sofrimento para eles. Está lá exarado na codificação kardeciana toda e dos livros complementares, na literatura complementar. Ela adentra, encontra, coloca as flores, ajoelha-se, ora, pede pelo aquele espírito, e nunca mais ela deixou de fazer isso. Ela retorna novamente e recebe a resposta da carta do filho: mãe querida, quero te agradecer imensamente as flores que trouxeste para o meu amigo. Ele ficou muito feliz, e agora, como traz todas as vezes que vem para cá, ele nunca mais sentiu tristeza, porque sente-se amado, sente-se lembrado. Nós estamos, meus irmãos, todos vivos, do outro lado, na espiritualidade, nas dimensões que nós nos afinizamos. Não vamos perder a oportunidade de crescer, de pensar no espírito imortal como aquele que precisa buscar essas leis amorosas que Jesus Cristo veio nos trazer para nos ensinar a caminhar. Nós vamos aprender que o Evangelho é o sol das nossas vidas. Os Espíritos vão dizer, é o roteiro para a nossa existência. Aprendamos com Jesus Cristo a caminhar com mais segurança, pensando muito mais lá do que talvez aqui, porque aqui ficará o nosso corpo, e ficará todas as lembranças, e ficarão todas as conquistas, mas no nosso espírito estará gravado todo bem, todo amor, toda caridade, toda conquista que nós fizemos no campo do espírito imortal, porque nós vivemos sim, nunca morreremos. E quando partirmos daqui, nós seremos efetivamente, como se fosse um telão do cinema, nós vamos deparar com todo o bem, ou com todo o mal, ou com todas as possibilidades que nós efetivamente construímos. Fecharemos os olhos, compreendendo que quem morre é o corpo físico, o espírito é imortal, e assim caminharemos reencarnações 1000 para construir a nossa elevação ao ponto de um dia habitar mundos mais felizes. Muita paz, muita esperança para todos nós.